Nós vamos agora para um vídeo bem longo, tá, pessoal? É um tema muito recorrente no ENAD sobre agrotóxicos. Então, vamos lá. Bom, a lei que rege a lei dos agrotóxicos é uma lei de 1989, a lei 7.802, tá? E diz que agrotóxicos e afins são os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento, beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Então, muita atenção aqui. Olha, se alguém perguntar se pode utilizar agrotóxico em área urbana, sim, pode, desde que ele tenha registro para isso. Pode usar agrotóxico para um lago? Pode. Pode usar dentro de uma indústria? Pode. Tá? Não só na área de floresta. A gente chama geralmente esses produtos utilizados aqui como não agrícola. Tá? Acrescentando ainda floresta nativa ou implantada como área não agrícola. São os produtos que a gente chama de NA. Ok? Então, agrotóxico são agentes de controle de seres vivos considerados nocivos. Tá? Também, complementando, substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Aí entra hormônio, aí entra herbicida, né, para fins de dessecação. Alguns nutrientes entram aqui, desde que seja para a questão específica da linha A ou B. O que é proibido, né? Só quem pode fazer fracionamento e reembalagem de agrotóxicos, somente pode ser feita pela empresa produtora ou por estabelecimento devidamente credenciado para isso. Logo, em uma casa agropecuária, você não pode comprar, se uma embalagem é de 1 kg, por exemplo, de flumizin, que é um herbicida, você não pode comprar 100 gramas daquele 1 kg. Você tem que comprar a embalagem de 1 kg. Né? Não tem, a não ser que tenha a embalagem já fracionada vindo da empresa produtora, ok? Então não pode fazer fracionamento de agrotóxico. A lei também descreve que os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a devolução das embalagens vazias aos estabelecimentos comerciais em que forem adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas bulas, no prazo de até 1 ano. Então, devolução de embalagem é um tema que não caiu ainda e ela deve ser feita para o estabelecimento onde foi comercializado. Tá? As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pela destinação das embalagens vazias. Então, as empresas produtoras e comercializadoras é que devem destinar a embalagem vazia para dar a sua destinação final. Tá? No entanto, existem campanhas onde o produtor rural pode entregar diretamente nas unidades receptoras de embalagens vazias. Um tema que caiu, uma das questões que caiu, foi sobre intervalo de segurança, mas lá caiu como período de carência. Mas o período de carência e intervalo de segurança tem a mesma sinonímia aí. O intervalo de segurança, assim entendido como o tempo que deverá transcorrer entre a aplicação e a colheita, o uso ou consumo, a semeadura ou plantação e a semeadura ou plantação do cultivo seguinte. O nome disso é intervalo de segurança. Por exemplo, apliquei um herbicida para controle de plantas daninhas no milho que mata a soja no cultivo seguinte. Então, existe um período de intervalo de segurança para isso. Tá? Lei de agrotóxicos está no CISLEGES, lá
na internet, é muito tranquilo de vocês pesquisarem aí. Uma coisa nova, né? Tem mais coisa nova por vir ainda, mas ainda não foi decretado. Mas uma instrução normativa de 11 de outubro de 2018, que é a instrução normativa número 40, trata da mistura em tanque. A mistura de agrotóxicos em tanque, há um tempo atrás, antes dessa instrução normativa, era proibida ser feita depois da fabricação do produto. Ou seja, só quem poderia misturar ingrediente ativo era a empresa produtora da formulação comercial que você está comprando. Você não poderia misturar glifosato mais 2,4-D. Você teria que comprar o herbicida já misturado para fazer a aplicação. Mas agora, isso é uma coisa nova, é importante frisar aqui, que hoje, tá, essa instrução normativa diz que as informações constantes em rótulo e bula dos agrotóxicos e afins registrados relativas à mistura em tanque, quando existentes, são de caráter obrigatório, devendo constar na receita agronômica. Ou seja, essa instrução normativa permite que a pessoa que está fazendo a receita agronômica possa formular a mistura de tanque. Ou seja, comprar moléculas separadas e fazer a mistura antes da aplicação. Informações sobre incompatibilidade dos agrotóxicos e afins deverão ser dispostas em campo específico da receita, considerando o contexto da recomendação e advertências específicas para aplicação. Logo, essa responsabilidade, se o produto, por exemplo, tiver um efeito antagônico, ou seja, uma molécula inibe a outra, ou uma molécula tira a seletividade de outra, e isso pode promover, por exemplo, a morte da tua cultura. Então, essa responsabilidade agora é de competência e responsabilidade do engenheiro agrônomo, aqui, tá? E isso deve ser muito bem explicitado. Logo, se você for fazer receita agronômica indicando mistura, você deve se basear aí se há compatibilidade ou não. A empresa fabricante não é responsável se der problema. Quem vai ser responsabilizado é você. Logo, o que eu indico fazer, se vocês não sabem se vai dar compatibilidade ou não façam a mistura. Mas se vocês tiverem acesso a artigos científicos que dizem que a mistura pode ser feita, sem problema nenhum, tá? Médico faz muito isso, que é a recomendação off-label, né? Uma questão de algum medicamento não indicado para certa doença, ele pode utilizar para outra doença e fazer associação com outros medicamentos. Ok? Então hoje, se cair uma questão, é permitido mistura de tanque de agrotóxico? Sim, é permitido. Uma questão muito frequente também é a tríplice lavagem, né? É obrigatório a tríplice lavagem de embalagens rígidas de qualquer tipo de agrotóxico que seja, né? Então é muito simples o processo. Você preenche 1/4 do volume da embalagem rígida e sacode, né? Agita, né? Vigorosamente aí por 3 vezes, né? Repete essa operação aqui 3 vezes. E ao final dessa agitação aqui, esvaziar sempre no pulverizador e inutilizar a embalagem, né? Pega uma faca ou uma chave de fenda e inutiliza a embalagem para que ela não possa ser reaproveitada. Ou então você utiliza um implemento de lavagem de embalagem, né? De preparo de calda sob pressão, que é esse equipamento aqui, né? Você coloca a embalagem vazia de cabeça para baixo aqui num tubo onde, quando você abrir o registro, vai pulverizar aqui dentro com muita pressão e isso vai fazer com que a embalagem fique limpa, né? É só mexer um pouco aqui a embalagem para retirar todo o excesso que tenha e
proceder então à inutilização. Vamos para as questões, tá? Questão número 17 do ENAD de 2007 fala sobre herbicida. Fala aqui, ó, alguns princípios ativos de herbicidas interferem diretamente na fotossíntese, ok? Então, desculpa, aqui já está falando que fotossíntese. A tecnologia de aplicação desses herbicidas deve considerar alguns fatores do ambiente para maximizar a ação na planta. Entre os apresentados abaixo, qual o princípio ativo interfere diretamente na fotossíntese, qual o seu local de absorção pelas plantas e o fator ambiental prioritário para maximizar a sua eficiência de ação. Tá? Então aqui ele fala de duas moléculas, temos o nicosulfuron e temos o paraquat. Tá? Vamos falar sobre ele um pouquinho aqui. O paraquat é um herbicida de contato, ou seja, ele só necrosa a planta onde caiu a gota, certo? Ele não é sistêmico, ele não se transloca na planta. Ele é um herbicida de pós-emergência. Pós-emergência só mata planta daninha que tiver folha. Só mata o que tiver do solo para cima, tá? Ele é um inibidor do fotossistema 1, ou seja, ele inibe fotossíntese. Logo, ele inibe um processo que requer a presença de luz. Se não tiver luz, não tem fotossíntese, certo? Então, se não tiver luz, ele não inibe aquilo que ele é feito para fazer. E é um herbicida não seletivo, ou seja, ele mata mono, dicotiledônia, ele mata todas as plantas sem distinção, mata inclusive a cultura, desde que ela tenha folha. Muito utilizado como dessecante, desfolhante. O nicosulfuron, por sua vez, é um herbicida sistêmico. Tá? Ele se transloca pela planta. Uma gota se transloca de uma folha para outra. Pode chegar na raiz. É um herbicida também de pós-emergência, ou seja, há necessidade que a planta daninha esteja ali. Ele é um inibidor da cetolactato-sintase, responsável pela síntese de aminoácidos. E ele é seletivo. Se ele é seletivo, ele, em certa dose, em certo momento, não mata a cultura e mata as plantas daninhas. Aqui eu tenho um exemplo. Aqui o milho, que é seletivo, existe seletividade do nicosulfuron e do atrazine para milho. E aqui eu tenho feijão, aqui eu tenho soja, aqui eu tenho sorgo, representando aí plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas, e onde foi aplicado esse herbicida, e ele então ele é seletivo. Tá? Lembrar o que é pré e pós-emergência. Tá? Aplicação de herbicida em pré-emergência é quando o meu alvo ainda não tem folha para cima, certo? É quando eu aplico no solo, visando o controle de plantas daninhas que ainda vão germinar, tá? Então, o herbicida é aplicado, a planta daninha, quando germinar, ela vai então morrer. Pós-emergência é herbicida que sente a necessidade, precisa de que a planta daninha tenha parte aérea, ou seja, tenha folha. Tá? Então, sempre que um herbicida foi indicado para pós-emergência, eu preciso da presença da parte aérea da planta daninha. Ok? Aqui eu tenho uma representação, por exemplo, se eu aplicasse um produto de contato e essas bolinhas fossem as gotas, só mataria aonde caiu a gota. Tudo bem? Logo, se eu utilizo produtos de contato, eu preciso de uma cobertura do alvo maior. Ou seja, eu preciso de gotas menores. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês isso. E o herbicida sistêmico, ele se transloca na planta. Então, uma gota que esteja caindo em uma folha vai se translocar para outro lugar. E herbicida eu ainda tenho a opção de translocação via xilema. Onde? O xilema, vocês lembram, ele só tem um único movimento, é de baixo para cima. Né? Ele é um movimento acrópeto.
Aqui representando, se eu tivesse gotas de um herbicida de translocação via xilema, ele se translocaria de onde caiu, apenas para cima, e não necrosaria onde não caiu. Ok? Logo, nós vimos que o nicosulfuron ele não inibe fotossíntese, ele inibe síntese de aminoácido. Logo, não é nicosulfuron essa questão. Tá? Por quê? Porque ele fala aqui qual princípio ativo interfere diretamente na fotossíntese. Nós temos aqui 10 opções apenas paraquat. Nós vimos que o paraquat é um herbicida pós-emergente. Logo, o local de absorção, tá? Se eu uso paraquat, vai ser a folha. Tá? E qual é o fator ambiental prioritário para maximizar sua eficiência de ação? É luz. Por quê? Porque ele inibe fotossíntese. Se eu tenho muita luz, eu tenho muita fotossíntese, eu tenho mais sítio de ação para o herbicida funcionar. Então a opção correta aqui era a letra E. Ok? Vamos para mais uma aqui. No sistema de produção integrada, a presença de resíduos químicos em frutas, frutas pós-colheita, deve ser minimizada, aumentando seu prazo de segurança e diminuindo seu uso de tratamentos químicos. Nesse caso, em relação à aplicação de fungicidas registrados, é correto afirmar que... Então aqui ele aborda o tema de é permitida a utilização de termonebulização na linha de classificação da embalagem. O nome disso aí é a packing house, né, onde a gente faz essa classificação. E aqui ele fala em termonebulização. Eu vou já mostrar para vocês a termonebulização e vocês vão ver que essa informação é incorreta porque não é um ambiente onde não se pode utilizar a termonebulização porque ela provoca uma névoa. Eu vou já mostrar para vocês. É necessário utilizar o mesmo ingrediente ativo em pré e pós-colheita. Isso também não é verdade, porque se eu utilizo o mesmo ingrediente ativo tanto em pré-colheita como em pós-colheita, eu aumento a pressão de seleção para micro-organismos resistentes. Então, não é um caso correto, tudo bem? E aqui eu tenho as duas corretas. É necessário ajustar a sua dosagem para evitar resistência de fungos. Sim, sempre que eu for fazer a recomendação, eu ajusto a dose para que ela realmente seja letal a toda a população de fungos e não apenas a alguns deles. Tá? E é necessário obter um controle adequado dos fungos com um nível mínimo de resíduos. Sim, então é sempre priorizar a dose que controle o fungo, que controle a praga, com a dose suficiente para matar, para evitar resistência e que seja o mínimo possível para não promover resíduo. Vamos mostrar um pouquinho isso aqui. Aqui eu tenho a situação da linha de classificação de frutas e hortaliças. Frutas e hortaliças, né? Então aqui é uma packing house, que é onde a gente faz seleção. Como vocês podem ver, eu não posso deixar a linha de produção acontecer com a nebulização, com o termonebulizador, porque ele produz uma fumaça. Logo, o aplicador tem que usar EPI e todas essas pessoas aqui teriam que usar. Então, não seria um método de controle de fungo eficiente. Uma outra questão é que, devido ao uso da termonebulização, onde eu tenho uma gota extremamente pequena, uma névoa, né, abaixo de 100 micra, ela fica muito mais potencialmente danosa para entrar nas frutas, o que provocaria uma quantidade de resíduo muito grande. Então, o que basicamente se utiliza em packing house para controle de fungo é a pulverização hidráulica, tá? Ou então a aplicação de cera, a aplicação de
mecanismos de resistência mecânica à penetração de fungo e à sua proliferação. Tá? Que outras maneiras eu aplico? Fungicida, inseticida, o que seja. Né? Eu tenho os pulverizadores hidropneumáticos. Né? Aqui eu tenho o hidropneumático para cultivo arbóreo, onde tenho um ventilador e a gota é carregada e fragmentada com a dinâmica do vento que eu estou colocando aqui no dossel das plantas. Eu tenho o hidropneumático tipo canhão, onde ele pulveriza para o lado. Aqui também tem o ventilador, que vai promover também o deslocamento cinético das gotas e também a sua fragmentação. E eu tenho o hidropneumático costal também, onde eu tenho um ventilador aqui atrás e um sistema de bombeamento, também jogando vento e aspergindo a gota com essa velocidade de deslocamento do vento. Eu tenho polvilhadeiras, então eu tenho aqui um caso clássico de polvilhadeira de formiga, né, para controle de formiga, de formigueiros, onde eu vou pulverizar formicida, tipo isca, por exemplo. Aqui eu tenho uma polvilhadeira, estou fazendo a aplicação de algum agrotóxico na formulação granulada. E aqui eu tenho uma outra polvilhadeira também, um sistema de aspersão aí por deslocamento de ventoinha. E eu tenho a pulverização hidráulica. A pulverização hidráulica ela é extremamente versátil. É a que mais se utiliza. Eu posso utilizar um pulverizador costal, eu posso utilizar um avião, eu posso utilizar um helicóptero, posso utilizar um autopropelido, posso utilizar até um trem. Então, a pulverização hidráulica ela é muito versátil e ela é a mais utilizada. Qual é o problema da pulverização? Vocês vão ver mais em breve em outros vídeos aí, é a questão de deriva. Quando essas gotas se deslocam para ambientes onde não existe o alvo, eu tenho aí um problema de contaminação ambiental, um problema também econômico. Ok? Então, nós vamos parar aqui, eu vou deixar essa questão 13 para um próximo vídeo, para não ficar tão cansativo assim. Beleza, gente? Muito obrigado, até daqui a pouco para o próximo vídeo.